Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Belmonte abre o jogo em entrevista, fala de Wellington, Alexandre e muito mais, além, claro, das perspectivas e próximos jogos, sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então não perder tempo não, vambora pro vídeo. Por exemplo, uma pergunta já de cara que está muito bombada aqui, o Belmonte, eu já faço para você, é sobre a renovação do Wellington. O que falta para renovar com o Wellington? Por que não renovamos com o Wellington? É a pergunta, por exemplo, do Cláudio Fernandes, e que todo mundo, tem muita gente fazendo aqui. Lembrando, ele tem contrato até o fim do ano, né? Só. Isso, nós já temos na mão do empresário do Wellington a nossa quinta proposta. E hoje conseguimos, o Rui Costa conversou também com o empresário hoje, e na próxima semana, no começo da próxima semana, teremos mais uma reunião com o empresário. O que a gente tem sentido é uma grande dificuldade, né? E o São Paulo, não é na questão do Wellington, que eu considero um grande jogador, considero um jogador muito importante, um jogador que tem muita qualidade, um jogador que me dá zero de trabalho no dia a dia, comprometido, trabalhador, não temos nenhum problema com o Wellington. Eu não tenho sentido por parte do empresário do Wellington o desejo da renovação. Óbvio que nós vamos insistir com a renovação do Wellington. O que eu posso garantir a vocês e ao torcedor de São Paulo. Eu tenho uma visão um pouco diferente de uma parcela da torcida, né? Eu acho que o jogador, quando é de uma equipe, ele tem um contrato em vigência com a equipe tem que usá-lo até o final do contrato, independente se ele vai renovar ou não. Então, o que eu vou dizer ao torcedor de São Paulo é que se o Wellington não renovar conosco, ele será utilizado até o dia 31 de dezembro desse ano. Não temos nenhuma intenção, se o Wellington, por acaso, assinar um pré-contrato com uma outra equipe, de liberá-lo nessa janela do meio do ano. Então, essa é uma decisão que já foi discutida em todo o departamento de futebol, com o presidente Júlio. Então, contamos com o Wellington até 31 de dezembro. Por isso, a gente vai trabalhando outras possibilidades também, mas a nossa prioridade continua a ser, obviamente, por isso mais uma reunião, renovar com o Wellington. Bom, deixa eu só rapidinho, só para pegar ainda carona sobre isso. Eu sei que essas porcentagens são duras, né? São difíceis, um dia de outras coisas mudam, mas você acha que a renovação já esteve mais longe do que está, ou sempre esteve no mesmo lugar? Ou agora está mais perto? O que você tem para dizer? Você poderia dizer? Eu acho que ela continua no mesmo lugar, porque a verdade é o seguinte: a gente mexe nas propostas, melhora dentro do que é viável para o São Paulo, e a gente não tem, da parte do empresário até agora do Wellington, nenhum movimento em contrário, né? Ou seja, abaixa um pouco aqui, discute um pouco ali, pede uma outra luva. Não, os valores continuam, ao nosso ver, irreais para o São Paulo. Então, nós vamos continuar discutindo e conversando, e faz parte, isso é negócio, né? Nós estamos falando aqui de um negócio, né? Então, vamos continuar discutindo com o empresário para ver se conseguimos chegar a um lugar comum para a renovação. Se não conseguimos, contamos com o Wellington até 31 de dezembro e vamos procurar, desde já, um outro atleta que possa nos agregar pelo lado esquerdo, já que o Patrick tem evoluído muito, é um jogador com passagem por todas as seleções de base, e a gente tem percebido nos treinamentos também uma evolução muito boa do Patrick. Dentro desse aspecto, né, de um outro atleta, já com essa perspectiva, desde a saída do Caio, o Wellington, um ano só de contrato, o São Paulo acho que vem monitorando possibilidades na lateral esquerda. O nome do Alexandro foi, digamos, ventilado, né? Muita gente falou, o Lucas deu entrevista dizendo que ligou para ele, né? E o Alexandre se despediu da Juventus, né? Ele é um jogador livre, o que não quer dizer um jogador fácil de ser contratado. Esse é um jogador que, de fato, interessa, pode dar negócio. Em que pé está? Eu não consigo te dizer se pode dar negócio, porque a gente ainda não conversou com o Alexandre, né? Nem com o empresário do Alexandre sobre valores, nada disso. Mas, obviamente, o Alexandre é um jogador que interessa, né? É um jogador que tem qualidade, é um jogador com passagem por seleção brasileira, Copa do Mundo, um jogador com muita força, um jogador que todas as informações que a gente tem do ponto de vista de comportamento profissional, é um jogador excepcional, trabalhou com o Muricy lá no comecinho da carreira. Então, assim, é claro que um jogador do tamanho do Alexandre interessa ao São Paulo, como interessa com certeza a outras equipes, e nós vamos ao longo, acredito, dos próximos dias, das próximas semanas, dentro da possibilidade de pelo menos entender o que o Alexandre
espera se ele tem desejo de voltar ao futebol brasileiro, se ele pretende permanecer na Europa, e aí a gente vai tomar decisão se avançamos ou não. O que eu posso dizer é que é um jogador que a gente considera, sem dúvida nenhuma, seria muito útil ao São Paulo. Bom, a galera já está mandando mensagem aqui, o André Amaral ainda sobre o outro tema fala, clubes têm que se unir para barrar o Textor do esporte, Textor, o homem forte do Botafogo. O Helder Tabosa fala, não tragam mais jogadores de 1,5 milhão por mês, chega, diz ele aqui. E muita gente perguntando o que o Heitor Moreira Neto pergunta aqui. Muitas pessoas perguntam a mesma coisa, então eu vou falar dele, está representada por todo mundo. Gostaria de saber o planejamento objetivo para a redução das dívidas. Quando vamos parar de contratar medalhões caros por nome e caros? Mas acho que o ponto aqui são as dívidas, né? O São Paulo apresentou o seu balanço e teve déficit, né? Apesar da premiação da Copa do Brasil, da venda do Beraldo e tudo mais, teve um déficit aí e tem muita gente preocupada com o futuro. Como é que vai ser essa questão da equação das dívidas do São Paulo, Belmonte? Mas também trouxe Lucas, trouxe Rames. As conquistas, elas sempre também, no momento da renovação do contrato, ela tem um peso na renovação do contrato. Eu tenho uma visão que a recuperação financeira do São Paulo, ou de qualquer equipe, no momento atual, ela passa por uma equação muito diferente da época do Bandeira no Flamengo, por exemplo. A equação hoje passa por bons resultados desportivos. As premiações dos campeonatos são muito importantes. Então, e para isso você precisa ter time competitivo, senão você não consegue avançar nas competições, né? Então a gente, com toda a dificuldade que teve uma temporada muito boa ano passado, começou bem esse ano também com a conquista da Supercopa, estamos em 3 competições, estamos bem posicionados no Campeonato Brasileiro, ao contrário dos anos anteriores. Então tudo isso aumenta a premiação, né? Se a gente conseguir avançar nas competições, isso sem dúvida nenhuma vai fazer com que esse ano a gente tenha um balanço melhor. A redução da dívida, ela é gradual. Eu acho que essas dívidas nunca vão terminar. Na verdade, é você ter elas sob controle, né? Você ter como fazer investimentos, como pagar a dívida e pouco a pouco diminuindo essa dívida, né? A gente tem muita responsabilidade com isso. O presidente Júlio é muito atento nessa questão, muito mais do que eu, inclusive. Eu sou do futebol, né? Então, o nosso desejo sempre é buscar jogadores, ter jogadores mais competitivos. O presidente Júlio é muito atento a isso, por ser o presidente, toma muito cuidado e a gente vai devagarzinho, não tenho dúvida nenhuma que o São Paulo vai reduzindo a sua dívida, mas a nossa dívida, ela está muito controlada nesse momento, ao meu ver. Nós temos aí praticamente de dívida o que a gente está de faturamento numa temporada, né? Eu tenho empresas, né? E a gente diz que quando a dívida da empresa é 1 ano do seu faturamento, na verdade é uma dívida que está sendo colocada como reinvestimento no seu negócio. No São Paulo também é assim. A gente precisa investir num time melhor para ter mais resultados e pouco a pouco trabalhar para reduzir a dívida. Cara, eu acho que evidentemente, eu acho que todos os confrontos que o São Paulo tem até a final são possíveis. É uma Libertadores que tem a principal característica dessa Libertadores é que é quase uma Copa do Brasil, né? É um torneio que não tem adversários fortes, com exceção do River Plate, e que está lá do outro lado da chave, e que pelas combinações e para qualquer adversário só vai ser visto na semifinal, no pior dos casos, né? Que é o caso do Galo, por exemplo, do Galo, do Grêmio, do Fluminense, enfim. Eu acho que se tornou uma Copa do Brasil. Em sendo uma Copa do Brasil, esse elenco já provou que é possível conquistar essa vitória, né, ou essa classificação. O São Paulo tem como principal desafio, se caso pegue o Palmeiras, acho que na fase seguinte, aqui de quartas de final, decidir fora de casa, né, porque o Palmeiras tem a vantagem por ter tido melhor campanha, algo que o São Paulo conseguiu lá na Copa do Brasil de 22, mas no Paulistão do mesmo ano sofreu, e tem também um fantasma aí do 5-0 lá, sofrido no Brasileirão do ano passado. Sim. Se pegar o Botafogo, é um torneio em que o São Paulo tem muito mais tradição do que o Botafogo, mas também já é um Botafogo diferente, aí com esse treinador novo, enfim, né, que tem dado muito mais consistência, e acho que o Botafogo não vem com a mesma, digamos, o déficit emocional, ou enfim, né, aquela síndrome de vira-lata, né, que eu acho que acabou, de uma certa forma, afetando, né, a campanha que culminou com a perda do título do ano passado, a perda inexplicável, né, acho que foi a principal, a mais forte amarelada da história do futebol brasileiro, assim, né, acho que... Também acho.
perde para aquela do São Paulo, do Diniz, né? Enfim, perde para várias outras. Palmeiras, 2009, perde também. Exatamente, porque de fato era uma arrancada melhor, acho que daquela do Corinthians lá de 2017, e os caras conseguiram entregar o título. Enfim, estão falando aqui de São Paulo, de Libertadores. Dito isso, eu gostei de ter evitado também os principais adversários em termos de pontuação, né? Ou seja, nas melhores campanhas, que o Palmeiras, tudo bem, perdeu ali, foi uma cagada, um azar e tal, mas Galo, River e Flu, se não me engano, tiveram campanhas tão boas quanto, né? Enfim, então São Paulo também escapou. Ele vai pegar esses caras só numa eventual final. Então, Bop, o resumo o pessoal tá falando que o nosso lado tá muito mais difícil. Tá. Mas eu acho que, sendo muito honesto, é 60-40, assim. Nosso lado tá 60% mais difícil, o lado de lá tá com 40% das forças. O que você acha, Maurício? Tô falando muita groselha, não? Não, em relação às dificuldades que se concentram no River Plate e nos times brasileiros, eu acho que você está corretíssimo. E o que eu acho do São Paulo, eu gostei do adversário, é bastante palatável, tá? Sim. E você não poderia achar que ia pegar uma moleza total, tá? Sim. Eu acho que talvez se pegasse aí o Colo-Colo, né, poderia ser um pouquinho melhor, mas nem tanto. Eu acho que dos adversários palatáveis, o São Paulo pegou um deles. Isso foi um bom sorteio. Daí para frente, quartas de final, daí é pedreira, gente. Daí não tem como, né? Não tem como escolher, vai pegar pedreira, e é bom que pegue. É bom que pegue porque fica mais legal, entendeu? E agora tem uma coisa, nessa Libertadores, o São Paulo não está sendo considerado um candidato, tá? E eu acho que isso é bom. O São Paulo tá sendo visto como um azarão. Uhum. Por quê? Porque está muito tempo alijado da competição. Da Libertadores, da competição, da disputa por títulos e tal. E eu acho que a percepção que há nos clubes de fora, em alguns clubes brasileiros também, é que o São Paulo está em reconstrução, e uma boa parte verdade nisso, mas eu vejo o São Paulo muito forte para competir. Então, nessa posição de azarão, eu acho que a melhor coisa que o São Paulo poderia estar acontecendo é isso, sabe? O pessoal, a imprensa uruguaia achando que foi bom o sorteio para o Nacional também. Por quê? Porque quem são os favoritos, além do River? É Palmeiras e Flamengo, tá? E o Galo aí depois... O Fluminense também, né? Atual campeão. O Fluminense atual campeão bota medo. Os caras não sabem que o Fluminense está numa fase bem ruim, né? Está no Campeonato Brasileiro lá embaixo e tal. O jogo vai acontecer em agosto, o Fluminense vai receber Thiago Silva, pode estar melhor. Então, eu acho que são esses os clubes que estão chamando a atenção. Inclusive, internamente, não vejo, assim, principalmente o Flamengo e o Galo estão olhando entre si. O único que olha mais para o São Paulo é o Palmeiras, porque o Palmeiras sabe, se confrontou com o São Paulo nos últimos tempos, São Paulo muito bem nos mata-matas contra o Palmeiras. Então eu acho que isso beneficia o São Paulo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do Rato, esse período aí que temos até o mata-mata é um período importante de recuperação de jogadores, né? Quem sabe o Pablo Maia não possa estar à disposição, e esperamos que é muito difícil que não se machuque alguém, né? O índice de lesões alto aí do futebol brasileiro vai ter 9 rodadas e tal. Esperamos que, se alguém se machucar, que não seja um dos protagonistas para o Zubeldia ter, para essa partida, a força máxima que o São Paulo tem, o elenco máximo. Não sei se na janela pode vir mais alguém. Se vier, espero que seja um titular, porque para o São Paulo não precisa de mais gente para compor elenco. Agora você contrata, gasta dinheiro com quem vem para ser titular, senão não gasta. Então eu vejo uma boa perspectiva e queria só chamar a atenção para isso, a posição de azarão do São Paulo. Eu acho que melhorou o seu aproveitamento, chegou perto dos líderes dessa temporada, chegou a 64% de aproveitamento, e essa é a sequência do São Paulo: Internacional, Corinthians, lá na Arena, Cuiabá, Vasco e Criciúma. Eu tenho uma pergunta direta, vou até tirar aqui para a gente também já resenhar. O São Paulo tem time para ser campeão brasileiro? Começa pelo Ilcinho. Se fizer a temporada perfeita, tem. Não, eu acho que o São Paulo não perde nenhum desses jogos aí que você mostrou, Filipão. Uma pelo efeito Zubeldia e outra pelo que ele propõe. O Zubeldia, ele propõe uma consistência defensiva. Ele entra o jogo claramente, que não é nem para ganhar, é para não perder. Ganhar é parte do processo, sabe? Ele joga por um contra-ataque, uma bola e mata os caras e não tá nem aí se tá feio, bonito, se vão gostar ou não.
ele entrega um jogo complicado. Já era complicado jogar contra o São Paulo. O São Paulo sempre foi muito competitivo. O Zubeldia consegue dar um boost, digamos assim, nessa competitividade dos meninos, trazendo a energia dele. Ele entrega muita energia, os moleques entregam muita energia. Então eu acho que o São Paulo pode ser que empate mais do que ganhe, mas perder não perde nenhum desses jogos que você acabou de mostrar aí. Também acho que o São Paulo nesses jogos é favorito em todos. O mais difícil, obviamente, é contra o Corinthians lá na Arena, mas São Paulo também tem o fator que tirou o peso, né? Porque tinha aquele peso de vencer na Arena, hoje não tem mais, porque já quebrou o tabu. E aí, Fê, dá para sonhar com o título? Dá para o São Paulo, dá para o São Paulino acreditar? Hoje o São Paulo é 4º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 1 ponto de diferença para o líder Flamengo. E aí, você acha que dá? Dá para a gente sonhar? Bom, o treinador disse que dá. Eu acho que com o time completo dá para brigar entre os 5. Não sei se vai ser campeão. Eu acho que a disputa é muito grande, né? Acho que o São Paulo deveria focar até mais nas Copas. Acho que é um caminho mais curto, um caminho acessível, né? O brasileiro são 30 rodadas ainda, 31 rodadas ainda, e vai ser apertado com essa paralisação aí de 2, 3 semanas com problema lá do Sul, tudo mais. Então, acho que é possível chegar entre os 4, não sei se para bater campeão, né, porque o calendário é bem complicado, o calendário é bem apertado, né, mas eu acho que o elenco do São Paulo definitivamente não é para meio de tabela do brasileiro como foi nos últimos anos, e para avançar muito nas Copas também, vai brigar tudo lá em cima. Sim. É curioso, né, hoje o Renan citou a presença da Leila na CPI, o Casares já tinha ido, e hoje foi o CNM, presidente da Comissão de Arbitragem. E aí, os senadores ficaram chocados quando o CNM disse que o VAR seleciona imagens para mostrar para o árbitro ver. Então, assim, eles nunca assistiram uma partida de futebol no Brasil, né? Porque quando o árbitro vai ao VAR, a imagem está selecionada. Não é que o cara fica vendo tudo, ele vê a imagem que o árbitro de VAR acha a mais interessante ou a mais conclusiva na visão dele. Por isso que eu odeio essa porra, Wilsinho. Porque, na verdade, é mais uma interpretação, certo? Tem lance de pênalti, lance de expulsão. O árbitro do VAR tem a opinião dele e ele meio que direciona o árbitro. Agora, daí a manipulação de resultado é um caminho, gente. E acho, eu concordo com a manifestação aí oficial do São Paulo, mas só pondero o seguinte. A Leila vai para o confronto direto. Ela não vai abaixar a guarda, até porque tem Palmeiras e Botafogo na Libertadores, essa coisa vai longe. O Casares, ele é mais... O estilo do Casares, presidente de São Paulo, é mais composição. Ele é mais... né? Agora, na minha concepção, os próprios jogadores, os empresários, o staff dos jogadores de São Paulo citados, eles poderiam muito bem acionar o Textor e aumentar essa coisa. Porque o nome dos caras está em jogo. São 7 caras citados, cara. 7. O Renan falou do Rafinha, tem todos, tem o goleiro da seleção, tem o Beral, tem gente que não tá mais no São Paulo. Exatamente, cara. O Caio não tá no Palmeiras, isso. Bom, cara, é aquilo, não tem jogo. Quando não tem jogo, tem mais repercussão ainda dessas outras coisas. Mas vamos passar para o segundo tema. A paralisação de 10 dias para o São Paulo. São Paulo jogou contra o Cruzeiro, 2-0, mas tomou... Eu vi as análises do Wilsinho, Renan, a gente vai debater bastante o Zubeldia aqui, que o homem ele tem uma outra visão. Foi difícil, 2-0 para o São Paulo, ficou no G4, mas daí parou, 10 dias. Vai jogar só contra o Inter e Criciúma. Renan, minha pergunta para você é de como você, como ex-jogador, encara. O time está no embalo de resultados, está ganhando, está invicto. Mas tem algumas situações, fisicamente está sentindo, tem algumas baixas, aí tem uma parada. A parada é boa ou ruim para o São Paulo nesse momento de 10 dias? Para o jogador não, Arnaldo. O jogador quer jogar. Odeia ficar treinando direto, assim, muito tempo só treinando, né? Mas para o Zubeldia acho que é muito bom. Tem a volta, principalmente do Rato, né? Que aí a gente fica muito em dúvida. A mesma dúvida que a gente discutiu aqui mesmo, sobre como ele usaria o Lucas, eu tenho a mesma dúvida de como ele usará, como ele pretende usar o Rato no modelo de jogo dele. E eu concordo com você, o jogo contra o Cruzeiro, mesmo com um jogador a mais, não foi um jogo tranquilo para o São Paulo, não. Desde o jogo contra o Tadieres, eu não vi o São Paulo sendo protagonista do jogo, uma boa parte do jogo.
se impondo. Eu acho que o São Paulo está com vazio no meio de campo entre a segunda linha. O São Paulo, na minha opinião, não joga num 4-2-3-1, não joga num 4-2-3-1, joga em duas linhas de 4, com dois atacantes, um mais espetado, né? No caso, nesse jogo foi o Caleri, e o Lucas como segundo atacante, que daí ele ali pelo meio do campo, aí ele fez a jogada do primeiro gol. Pelos lados, ele vai ter a força, a velocidade, a habilidade para fazer a jogada, só que vai estar longe do gol, vai estar na lateral do campo. Aí ali por dentro, todo mundo viu que ele é capaz de fazer e abrir o placar para o São Paulo. E se não fosse a expulsão, acredito que o jogo não sei se o São Paulo teria vencido o jogo, não. O jogo estava bem complicado, estava um jogo bem chato do São Paulo. Mas para o Zubeldia, esse tempo de parada é espetacular. É espetacular para recuperar. Então, pessoal, começar falando inicialmente aí da entrevista do Belmonte, a longa entrevista junto ao Arnaldo Tironi. Eu vou estar quebrando trechos durante o fim de semana para a gente poder falar mais. Então, vou começar falando do que foi colocado, né? Que é a questão aí do texto do Palmeiras, Botafogo, que é aquela pataquada que a gente tomou no ar, esses jogadores teriam entregado o jogo. Gente, então uma pataquada porque o Palmeiras foi melhor, o São Paulo tinha acabado de vencer a Copa do Brasil, estava num clima de lua de mel, o Palmeiras estava com sangue no olho porque tinha sido desclassificado pelo São Paulo, era um adversário que sempre complicava o Palmeiras, e o São Paulo deu mole e tomou lá a piada que tomou o ponto, não tem muito lá, a explicação dele é muito fraca, entendeu? E acho que se fosse sim, os jogadores, o clube entra com processos aí com relação ao texto para banir esse maluco do futebol brasileiro. Simples assim. E ele, na verdade, tem que ver o jogo que o time dele ganhava de 3-1 e perdeu de 4-3 pro Palmeiras, que entregou o campeonato aí. Eles tem que entregar no campeonato. Foi São Paulo que entregou o campeonato para ninguém. Falando de São Paulo, acho que os próximos jogos aí são jogos difíceis, mas jogos possíveis de pontuar, como o próprio Lucinho falou. Esperamos que esteja certo, São Paulo não perca, né? Até porque, como ele mesmo disse, o São Paulo do Zubeldia, ele joga para não perder inicialmente, para pontuar, é o famoso resultadista. E, bem, tomara que dê tudo certo. Inter, Corinthians e Cuiabá, eu acho que são adversários difíceis, mas não são impossíveis de pontuar. O Inter está ainda caminhando, né? Voltando, ainda não é o Inter, né? No início da temporada. O Corinthians cheio de problemas, né? Cheio de problemas. E o Cuiabá, que sim, dificulta, mas o São Paulo tem que se impor, né? O São Paulo tem que voltar a ser o São Paulo. E tem se mostrado nos jogos junto ao Zubeldia, né? Um time que tem aguentado defensivamente a pressão do adversário e ofensivamente tem conseguido matar o jogo. É isso, simples assim, né? E falando de São Paulo, acho que ontem muita gente ficou sabendo da entrevista do Belmonte junto ao Arnaldo Tironi. Bem, ele começou falando sobre essa questão do Textor aí, né? Que a parte jurídica do clube tem visto o que pode ser feito contra esse doidão aí. E falou especialmente de uma situação que interessa a todos nós, que é a questão da lateral esquerda. Parece o Wellington. Não, na verdade, não o Wellington, né? Mas o seu empresário tem feito pedidas assim surreais e tá cada vez mais difícil de renovar com o jogador. Conclusão: teremos um novo Caio Paulista. Diferença que ele colocou, bem colocado, que o Wellington jogará até o dia 31 de dezembro. São Paulo não vai se desfazer do jogador com antecedência. Sabe da importância do elenco. E, bem, acho que tá mais do que certo, né? Tá mais do que certo, ele tem vindo numa boa atuada. E o outro problema também é que o Patrick Lanza não dá aquela confiança. Tanto é que ele colocou e deixou bem claro que o São Paulo busca um lateral esquerdo, que a questão do estaria na mira. Mas, gente, eu queria saber qual é essa pedida surreal que ele tem feito, porque se você vai pagar mais de 1 milhão para Alexandro, cara, e o cara tá pedindo quase 1 milhão, que eu acho um absurdo, tenta chegar num denominador comum, né? Mas também, que parece, o empresário também não tá muito afim aí de que o Wellington fique no São Paulo. É só lembrar pro Wellington aí o que aconteceu com o nosso amigo que era paulista, né? É um risco que pode acontecer com ele, mas acho que também, assim, o jogador também tem que se posicionar aí, se ele acha que tá bom, quem sou eu pra discordar. Mas vou continuar torcendo pro Wellington enquanto ele usar a camisa de São Paulo, depois ele que se dane. Né? Brincadeiras à parte. Bem, falando também mais São Paulo, a questão do Alexandre, a gente, eu fico assim, tá, baita lateral e tal, mas o cara com idade, se machuca bastante.
Aí realmente cabe uma análise aí da equipe de scout, Maurício Ramalho, Zubeldia e companhia, para definir se vale a pena essa contratação ou não. O Zubeldia que também deve verificar aí o Jackson Mendes e o Lisieiro, né? Acho que a equipe de scout vai fazer uns vídeos aí para ele poder analisar e verificar se interessa esses jogadores por elenco do São Paulo Futebol Clube, numa posição que é carente, que é a volância, né? E que sim, o Belmonte deixa claro que o São Paulo vai tentar buscar jogadores, mas vai apresentar esses dois nomes aí pro treinador. Então, assim, é importante um posicionamento agora, até porque na verdade você está um período sem futebol e fazia tempo aí que você não via o gerente de futebol falar sobre o São Paulo, ainda mais num dia importante que foi essa questão aí das denúncias do Botafogo contra os jogadores de São Paulo. Então, assim, lembrando que o Casares aí tá de férias, no bom sentido, ele é chefe de delegação da Seleção Brasileira da Copa América, tem que estar fora de São Paulo por um bom tempo. Claro que tá dentro dos assuntos de São Paulo, né? A internet existe para isso, mas assim, presencialmente ele tá junto com a Seleção Brasileira. E deve ter sido pedido do Dorival, né? Mas um mini pedido de desculpa do Edinaldo do Dorival, lógico, né? Então tirar técnico, uma porrada de profissionais de São Paulo Futebol Clube, acho que é o mínimo, né? Principalmente para afagar o ego do nosso presidente. Então é isso, gente. E o São Paulo, né? Mais um ponto importante, voltando com o Rato, aí fica a questão, né? Onde jogar Rato, né? O Rato vai poder dar uma reforçada nesse sistema do Zubeldia e tal. É que a gente brinca, né? É um jogador, assim, um bom jogador, não é nada, não é um fenômeno, mas taticamente ajuda bastante, tem boa parada e fez um dos gols, fez o gol fundamental, talvez, um do top 3, vai, digamos assim, da campanha da Copa do Brasil, que corta para a esquerda e chuta no ângulo do Cássio. Então, é um jogador que se tornou importante e eu acho que vai agregar muito ao grupo. Vamos ver como é que o Zubeldia vai usar esse jogador, mais uma opção, e assim São Paulo vai aumentando o seu número de opções, que é extremamente importante, e reduzindo o número de jogadores no refis. Então é isso, gente, é muita novidade. Quem achava que o São Paulo não ia jogar e não ia ter grandes novidades, tá enganado. Essa entrevista aí falou ainda de Michel Araújo, falou de outras questões, que ao longo do fim de semana a gente vai conversar mais sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades de São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.